Pronto, só avisando que está gravando. Então, vamos voltar aqui. Aí, o que, que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que pegar o 2 e dividir por 3. Toda vez que aparecer um número assim, eu quero que vocês imaginem ele em todas as suas representações possíveis, tá? Esse aqui pode ser representado assim, como sendo uma divisão, e também pode ser representado assim, ó, 2, a barrinha de lado, 3. Essas três coisas aqui são equivalentes. Aí eu quero encontrar quem é o decimal dele. Tá? O decimal seria fazer o quê? A gente fazer essa divisão. Aí eu vou pegar aqui o 2 e eu vou dividir por 3, assim, ó. Divisãozinha normal. Pera aí, assim não. Deixa eu abrir um espacinho aqui que a gente vai ter que fazer um pulo do gato aqui. Então eu vou pegar 2 e vou dividir por 3. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: toda vez que a gente divide um número menor por um número maior, é porque a gente vai começar essa divisão com 0. Então, eu venho aqui, ó, coloco um 0. Né? Então, de 2 ele vai passar a ser o 20. Aí eu venho aqui e coloco 0, vírgula. Tá? Esse 0, vírgula está indicando para a gente. É como se eu pegasse 2 pães e tivesse que dividir para 3 pessoas. Ninguém vai pegar um pão inteiro. As pessoas vão pegar pedaços do pão. E esses pedaços de pão serão representados dessa maneira. Aí eu tenho que vir aqui e pensar o seguinte, né? Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 20 ou chega perto de 20? A gente só tem o 6. Espera aí, deixa eu apagar esse 6, ficou muito feio isso daqui. A gente só tem o 6, então deixa eu voltar aqui, vai ficar 0,6. 6 vezes 3 é 18. Então, menos 18. E aqui a gente segue normal com essa continha aqui. Aí, 18. Aí 20 menos 18, esse nosso resultado aqui é 2. E eu tenho que continuar essa minha divisão. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar o 0 aqui, porque ele é menor, e aqui eu não preciso colocar mais 0, nem vírgula, nem nada. Fiz esse processo só uma vez. E de novo eu tenho que pensar num número que multiplicado por 3 vai dar 20, né? O mais próximo é o 6. 6 vezes 3 dá 18. Mas, se eu fizer 20 menos 18 de novo, vai sobrar 2. E aí, isso daqui se estende por, sei lá, quantas casas eu quiser fazer. Então, esse resultado nosso aqui é 0,66. Vou colocar as reticências aqui, porque trata-se de uma dízima periódica. Então, a gente não precisa terminar de resolver isso daqui. A gente pode parar, que já viu que as duas primeiras casas são iguais. Então, essa daqui é o que corresponde ao A. Então, o A nosso está aí. Tá? 0,6666 e quantos 6 forem necessários. Hoje em dia a gente faz essas divisões com calculadora, aí a gente acaba nem percebendo assim, a parte interessante da matemática que tem nela, né? Agora vamos pegar a letra B, né, que é 24%. Nós até comentamos ontem, né, algumas coisinhas assim relacionadas à porcentagem, né? Então, o que acontece? 24%, tá? Eu posso, quando tem o símbolo de porcentagem, está escrito porcentagem, eu posso enxergar ele assim, ó, 24%, que é 24 sobre 100. Aí, o que eu posso fazer nesse 24 sobre 100? Toda vez que a gente trabalha com fração, eu tenho a opção de simplificar as frações, tá? Depois que a gente aprende a simplificar a fração, acho que lá no 5º ano, no 6º ano, esse processo ele vira um processo obrigatório. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar um número que divida em cima e que divida também embaixo. Tá? Tem que ser o mesmo número para a gente conseguir reduzir essa fração. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar dividindo por 2 o de cima e dividindo por 2 o de baixo. Então, se eu pegar 24 e dividir por 2, eu tenho 12. Se eu pegar 100 e dividir por 2, eu tenho 50. Tá? Assim, 24 sobre 100 e 12 sobre 50 são coisas equivalentes. Só que eu não tenho aqui nenhuma dessas alternativas aqui do segundo membro, aparece aquele valor ali. Mas por que não aparece? Porque eu tenho que simplificar de novo.
Aí eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Tá? Toda vez que o número de cima e o de baixo forem par, a gente pode simplificar por 2. Então, eu vou pegar o 12, vou dividir por 2, que dá 6. Vou pegar o 50, vou dividir por 2, que dá 25. Tá? E agora, nós chegamos num ponto que não dá mais para simplificar. Porque o 25 é ímpar, o 6 é par. Então, não dá para continuar dividindo por 2. Teria que eu buscar outro divisor comum entre 6 e 25. Como nós não temos nenhum divisor comum entre 6 e 25, o que, que a gente faz? A gente para a conta aí. Tá? A gente simplifica até onde der. Vocês lembram de ter estudado esse processo de simplificação alguma vez? Ou nunca estudaram? Eu já estudei. Já estudou, né? Então, é fazer isso daqui toda a vida. Aí, isso aqui é tão importante que se a gente parar para poder pensar, olha só, não tem essa alternativa. Ou seja, não adianta simplificar, não simplifiquei, não achei resposta. Simplifiquei pela metade, não tem resposta. Eu só encontro resposta depois que eu simplifico totalmente. Tá? Então, a gente vai encaixar a letra B no meu segundo espaço aqui. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos para a letra C. A letra C, ela é uma questão interessante também, bonitinha. E o bom desse material nosso aqui é que ele vai proporcionar para a gente aí a opção de fazer revisões de coisas que a gente esquece, que a gente não usa. Olha só, eu tenho aqui, eu coloco aqui que é a letra C, tem que ser organizado, 0,15. Eu quero transformar esse número, peraí, vamos por etapa. Primeiro, todo número que começa com 0 e tem essa vírgula, ou que tem, sei lá, começa com qualquer outro número e tem uma vírgula, nós chamamos de números decimais. Os antigos, nossos pais, nossos avós, eles costumam chamar esses números aqui de quebrados. No nosso sistema financeiro, dinheiro, esses quebrados que aparecem aí são os centavos. Tudo aquilo que a gente gasta com moeda, a gente escreve depois da vírgula. Por exemplo, 15 centavos é o que está escrito aí, 0,15. Se fosse R$1,15, né? R$1,15 seria isso aqui, ó, R$1,15, né? Que agora tem até a moedinha de R$1, mas não tem nota de 15 centavos, né? Então, a gente escreve isso com moeda. Então, o pessoal mais velho chama de quebrados. Eu quero pegar esse quebrado aqui e quero transformar num número fracionário. Alguém lembra como é que eu transformei esse 0,15 em uma fração? Multiplica por 100? Nossa, quase, cara, mas muito bom a sua ideia. Se eu multiplicar por 100, ele vai alterar, ele vai mudar. Na verdade, nós vamos fazer assim, curte aí. Eu vou colocar o 15 e vou colocar um aqui embaixo. Por que eu vou colocar um embaixo? Porque todo número que não tem ninguém na sua parte de baixo, que é o denominador, ele tem 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e vou perguntar o seguinte, ó, quantas casas tem aqui depois da vírgula? Quantas casas são? 2. Então, eu coloco 2 zeros. Isso aqui é o mesmo que 15 sobre 100. Olha que coisa fantástica, né? A gente saiu de um número que era um número quebrado, a gente organizou e conseguiu colocar dessa maneira aqui fracionária. Só que se eu procurar nas minhas alternativas, não tem 15 sobre 100. Outro detalhe, 15 sobre 100, eu posso escrever como sendo 15%. Vocês sabiam que eu posso escrever dessa maneira aqui? Porque lendo daquela fração ali é mais ou menos isso. Cara, Mais é ou menos isso não, é mesmo, isso. garoto. Muito bom. Muito bom. Olha só, quando eu olho para... Caramba, que fantástico. Quando eu olho para isso daqui, do jeito que está, 0,15, a gente costuma chamar de taxa percentual. Quando eu olho para ele escrito dessa forma aqui, 15%, é porque a gente já está imaginando ele assim. Ó. São coisas assim quase que equivalentes que a gente usa em matemática financeira. Aí o que acontece? Eu tenho 15 sobre 100. Ótimo. Porém, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que dar um jeito de simplificar essa fração aqui. Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês lembram aí de algum número que a gente consegue dividir o 15 e que a gente consegue também dividir o 100? O 10, O 5. O 5, justamente. Vamos dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. 15 dividido por 5 é 3. 100 dividido por 5 é 20. E aqui chegou numa fração que a gente chama de fração irredutível, igual na alternativa A. Alternativa B, a gente não consegue simplificar mais. Aí a gente vem aqui e associa a letra C a essa alternativa que apareceu aqui. E aproveitando o embalo, nós vamos dar um salto aqui para a alternativa E, que a alternativa E nós vamos usar a mesma ideia. Ficou muito parecida. Professor, Oi? eu não entendi muito bem essa daí, não. Entendeu não? Não. Então vamos lá. Atendendo a milhares de pedidos de uma pessoa só, a gente apaga e faz de novo. É isso aí. Se não entender, tem que perguntar que a gente volta. Então vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui? A letra C. Eu tenho escrito aqui 0,15. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que escrever esse número aqui, de modo que o resultado que eu encontrar seja uma dessas alternativas que ainda não haviam sido marcadas. Se eu pensar no 0,15, tá? A gente conhece ele na matemática como número decimal. As pessoas mais antigas chamam ele de quebrado. Por exemplo, quanto é que custa isso? R$10 e uns quebrados. Esse quebrado é o 15 centavos, que as pessoas geralmente se referem aos números que tem vírgula, né? E esqueci qual era o terceiro nome que ia colocar, que é decimal, quebrado, e qual que era o outro? Tá, no sistema financeiro são centavos. Tá? Então, assim, os centavos a gente costuma escrever com o zero aqui e a vírgula, né? Aí se for 15 centavos é desse jeito, se for R$3,15, R$3,15, que também são números decimais. Mas o que interessa para a gente aqui nesse momento é fazer o quê? É escrever esse número aqui na sua notação de fração. Ou seja, deixar dele ser um número decimal para virar um número fracionário. Então, o que a gente faz? Escreve o 15, põe uma barra aqui. Tá? Por que eu vou colocar uma barra? Porque o número, quando ele aparece assim, é porque ele foi dividido. Então, nós vamos desmontar essa divisão. E aí, a gente coloca 1 aqui embaixo, porque todo número que não tem ninguém no seu denominador, que é essa parte aqui de baixo, a gente acrescenta 1. E eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. A quantidade de casas corresponde à quantidade de zeros. Então, 0,15 é o mesmo que 15 sobre 100. Perguntas até aí? Sim. Fala, Eduardo. Explique de novo, por favor, professor. Vamos lá. Vamos pegar só esse finalzinho aqui. Eduardo, eu quero transformar esse número aqui, que é um número decimal, num número fracionário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o 15, sem o zero e sem a vírgula, porque não precisa mais. A gente vai colocar o 1 aqui embaixo, e eu vou olhar para o meu número lá na sua origem, né, que a origem dele é aqui, ó. E vou olhar quantas casas que ele tem depois da vírgula. Como ele tem 2 casas, eu vou colocar aqui 2 zeros. Se ele fosse assim, quer ver, 0,023, como é que a gente organizaria isso? Seria 23, coloca 1 aqui embaixo, e como eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu venho aqui e coloco 1, 2, 3. Acabou, 23 sobre 100. A gente está saindo do número decimal, que é esse daqui, e chegando no número fracionário. Aí, quase que não cabe a palavra fracionário. Tudo bem, Eduardo? Entendi. Entendeu, né? Massa. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Toda vez que a gente trabalha com fração, o processo obrigatório é o de simplificar. Simplificar é você encontrar um número que divide o de cima e que também divide o de baixo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que procurar um número que sirva para os dois. Então, eu venho aqui, eu vou dividir o de cima por 5 e vou dividir o de baixo também por 5. 15 dividido por 5 é 3.
E 100 dividido por 5 é 20. Ah, e antes que eu esqueça, ele escrito nessa forma aqui é o mesmo que 15%. Tá? 15% é 15 sobre 100. É o que está acontecendo aqui. Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever assim. Aí depende do que eu preciso. Então, simplificando, a gente encontra 3 sobre 20, que é essa primeira parte que a gente preencheu. Então, se a resposta fosse 15%, também poderia ser. Cara, essa pergunta é excelente. O que que acontece? Geralmente, quando a gente pega uma questão dessa para resolver, as alternativas elas já aparecem para você de forma simplificada. Entendeu? Vamos pegar aqui, quer ver? Vamos pensar aqui. Se fosse uma questão de marcar X, né? Aí não teria essa alternativa 15 sobre 100 para você marcar. Poderia, sei lá, o cara poderia ter um peguinha, por exemplo, colocar 15 sobre 10. Aí você fala assim, ah, mas é 100, aqui está 10, e tem gente que vai lá e acaba marcando, né? Mas com certeza, em algum lugar, teria essa alternativa aqui para você marcar, tá? Ainda mais quando você está no ensino médio, né? Quando a gente está no ensino médio, no ensino médio, ó, depois que você sai do 6º ano, o processo de simplificação ele é praticamente obrigatório. Tá ok? Então a gente sempre, mesmo se tiver, sei lá, vamos pensar aqui no absurdo, mesmo se tiver 15 sobre 100 e 3 sobre 20, você deverá marcar 3 sobre 20, tá? Embora isso daqui não possa acontecer, eu não posso colocar numa questão de prova uma alternativa que te induza ao erro. Então vamos lá, né? Mais alguma pergunta para a gente seguir? Eu esqueci de uma coisa aqui, que eu estou assistindo a gravação ali, está faltando. Minha câmera está fechada, deixa eu abrir a minha câmera aqui. Aí, abriu. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a letra E, por quê? Porque a minha letra E, ela é muito parecida com a letra C. E é bacana que a gente vai ver. Oi? Wesley, Oi? então a alternativa de resposta, toda vez que tiver um número decimal, a resposta tem que ser com um número fracionário. Olha, nessa situação aqui, sim. Porque o objetivo dessa questão aqui é fazer o quê? Que a gente consiga associar o número decimal, cadê aqui? O número decimal com a sua representação fracionária. Entendi, é porque embaixo na questão E tem um número fracionário e tem um percentual, números percentuais, né? Por isso que ele está se confundindo e eu não estou conseguindo explicar. Ah, tá, tem uma mãe acompanhando aí, né? Tem. Ah, desconfiei. Então vamos lá, me diz qual é a sua dúvida que eu explico isso aqui de novo, se precisar. Não, na verdade é o seguinte, você está fazendo uma representação aí na coluna de letra A até a letra E, e aí nós temos números percentuais, números decimais, temos frações, correto? Certo. E aí o objetivo dessa questão é simplificar, pelo que eu estou entendendo aí, não é isso? Na verdade, o objetivo dessa questão, se a gente pegar para detalhar, é reconhecer as diferentes formas de representar o mesmo número. Correto. Entendeu? Que pode ser porcentagem. Qual a dúvida dele na questão? É porque quando você colocou para fazer a transformação do 0,15 para 15 sobre 100, e aí você colocou que esse valor também poderia ser 15%, aí ele te fez uma pergunta. 15% então poderia ser uma alternativa de resposta? Ah, eu acho que eu não entendi essa pergunta, não. Poderia sim. Ah, poderia. então pronto, então foi isso. Porque poderia, e a gente vai matar essa pergunta aí na alternativa E, acredita? Pois é, foi por isso que eu pedi para ele perguntar, e ele se confundiu com a pergunta, mas na verdade era isso que ele queria perguntar. Não, que bom que você está aí para poder orientá-lo, né? Vai ser legal. Beleza, então, obrigada. Então, olha, acompanha a alternativa E, que acho que a alternativa E vai deixar claro para ele isso que vai acontecer, que é uma alternativa fantástica. Olha só, alternativa E, por isso que eu pulei, não fiz a D, 0,07. É um número decimal, quero transformar numa fração. Mesmo esquema, coloca o 7 em cima, esquece essa cambada de 0, coloca o 1, aí você volta aqui no número original e conta quantas casas tem depois da vírgula. Quantas casas são? Duas, né? Duas, professor. É, isso mesmo, duas, meu aluno. Aí vai ficar 7 sobre 100.
Mais 7 sobre 100 também é conhecido como 7%. Olha aqui, ó. Poderia ser essa representação aqui sem problema nenhum. Facinho. E aí, se a gente usar aquela que eu ensinei para vocês ontem, né, do princípio do escolhido, se eu já conseguir encaixar essa letra, essa letra, essa letra, essa letra, sobra para a gente esse cara aqui, esse cara aqui. Mas eu não vou deixar de fora e vou ensinar vocês aqui um jeito ninja também de resolver essa questão. Quando eu falo assim, jeito ninja, é o seguinte. Vamos dar uma colada, né? Vamos aproveitar aqui. Já está dizendo para a gente que a resposta é 55%. Mas como é que eu transformo 11 sobre 20 em 55%? Vamos pensar no seguinte. Se eu estou trabalhando com porcentagem, aqui embaixo não tem que estar o 100? Não é sempre 100 ali embaixo? Vocês concordam? Olha que tranquilo. Vocês concordam que se eu multiplicar o 20 por 5 dá 100? Aham. Se eu multipliquei embaixo por 5, eu tenho que multiplicar em cima por 5 também? E 11 Sim. vezes 5 é 55? Sim. E que 55 sobre 100 é 55%? Olha aí que ninja, tá feito. Então aqui a gente coloca a letra D. Pronto. É porque 11% é 55% de 20%, não é isso? Ou não, falei, 11 é 55% de 20, não é? 11 é 55% de 20, justamente, cara. Justamente. Se você pegar com calculadora, ou sei lá, quiser fazer a continha, se você pegar 11 e dividir por 5, dá 0,55. Tem outro caminho também, né? Dá 0,55. Aí a gente aplica o que eu mostrei aqui nessa questão aqui, ó. E você vai chegar no mesmo 55 sobre 100. Eu quero tentar mostrar para vocês, assim, que existem estratégias mais fáceis e mais difíceis. A gente vai por aquela que está mais tranquila. E assim, se a gente estivesse em sala de aula, eu gosto de treinar os meus alunos para resolver a maior quantidade de questão no menor tempo. Então, assim, tem um monte de estratégia para a gente conseguir fazer isso. Até porque no dia que você pegar uma prova grande, sei lá, uma prova de 15, 20, 30 questões, você consegue resolver rapidinho. Vamos lá, meus gafanhotos. Questão 4. Questão 4 é o seguinte, né? Complete o quadro a seguir, conforme o exemplo, distribuindo os algarismos de cada número nas colunas conforme seu valor posicional. Olha, se tem uma coisa que a gente não vê a tempo, é isso aqui, ó. E decompor na sua forma polinomial. O que é legal aqui é porque ele dá um exemplo. Olha o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Nós vamos seguir. Ó, mas eu vou falar um trem para vocês, eu não vou escrever por extenso, não. Vou colocar só até a forma polinomial. Tem uma preguiça de ler número dessa maneira, assim. Então, olha só, 0,56. Esse zero aqui, nós sabemos lá, né, do ensino fundamental, que nós temos lá o C, D, U, centena, dezena e unidade. Então, quando eu pego 0,56, esse zero, ele está na minha unidade. E o 56 nessa classe aqui menor, né, que são as classes que vêm depois da vírgula, que é dezena, centena e a de milhar. Ó, de milésimo. Então, décimos, centésimos e milésimos, isso. Então, vou escrever o 0,56 de acordo com o seu valor posicional. 0, a vírgula já está aqui o 56. Sua forma polinomial seria 0 mais 0,5, né? É só uma casa, mais 0,06. Esse daqui que é o tal do 0,56. A gente vai escrever ele assim bem detalhado. Ah, professor, isso parece confuso. Não, por quê? Olha, pensa comigo aqui. Quem é o 242? Ele é o 200 mais 40 mais 2. A gente só está aplicando esse conhecimento aqui com esses números que tem vírgula. Só isso. Aí as coisas mudam um pouquinho de lado. Perguntas aí? Se tiverem pergunta, faz assim de imediato, que aí eu não... Pode me interromper, que eu tiro a dúvida de vocês. Esse daqui, 3,201. 3, que já está aqui, 201.
Quem é a forma polinomial, né? Vai ser o 3, que é a parte inteira, na minha unidade, mais o 2, que é 0,2, que é esse primeiro aqui, mais esse aqui, eu posso até colocar 0,000, mas não vai interferir em nada. Então, já vou pular para a minha última casa aqui, ó. Cada casa que eu pular é um 0. Pulei uma casa, vou pular a segunda casa. Opa, peraí. Pulei a primeira casa, vou pular a segunda casa, que é o 0, e vou pular a terceira casa, que é o 1. Então, esse número 3,201 se escreve dessa maneira. Tá? Em número decimal, é uma coisa assim bem detalhada, bem cheia de detalhes para a gente trabalhar com ela. 8,176, então vai ser aqui, 8, a vírgula que já está aqui, 176. Então vai ficar 8 mais 0,1 mais 0,07, tá? Olha aqui, ó, pulei uma casa, um 0. Para o 6 eu vou ter que pular duas, né? Então vai ficar, opa, é isso mesmo, mais 0,006, tá aqui. Aí soma isso daí e encontra o número. Vamos fazer a mais diferentezinha, que é essa daqui, né, 259. A gente não tem que preencher essa tabela toda aqui. Então, eu tenho aqui 259, então vai ser maior, né, vai ficar assim, ó, 259,1. Então, isso daqui vai ser o 200, mais o 50, mais o 9, olha que passou da vírgula, mais 0,1. Pronto. Só restante da tabelinha aí, se vocês quiserem, sei lá, depois aí num momento mais tranquilo, resolver, tá valendo. Agora, essa questão 5, nós vamos calcular o valor dessas expressões. E, como tem muito número decimal, a gente pode apelar para uma calculadora, se estiver fácil, ou então fazer as continhas manualmente mesmo. Então, ó, eu tenho aqui 2,15, vou repetir, tá? Por que eu vou repetir? Porque quando eu pego uma expressão numérica para resolver, eu tenho que desenvolver a potência primeiro. Depois que eu vou pensar na multiplicação, na divisão, quando elas aparecerem. Então, vai ficar 2,15 menos 4 vezes. Menos 4 vezes 3,6 mais. Eu vou resolver isso aqui, ó. 0,5 elevado ao quadrado, a gente multiplicar o 0,5 duas vezes. Tá? Quem não sabe multiplicar com vírgula, esquece a vírgula e faz as contas, depois a gente ajeita. Então, aqui vai ficar, ó, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 0, 0, desce o 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Agora a gente soma essas parcelas. Olha que nem estou lembrando que tem vírgula. Então vai ficar 0, 2, 5. Aí agora a questão, mas onde é que vai ficar essa vírgula? Eu tenho uma casa, duas casas. Então eu vou colocar a vírgula aqui, porque eu fico com duas casas depois da vírgula. Perguntas aí? Então tá aqui, ó, 0,25. Calculei. Pode dar uma explicada novamente, professor? Com certeza, cara. Vamos lá. Olha, o que acontece é o seguinte. A maioria das pessoas tem dúvida de como é que a gente faz conta de multiplicação com números decimais. Quando a gente tem uma calculadora, você vai lá, usa a calculadora e encontra o resultado. Quando a gente não tem, a gente tem que ir lá e calcular. Vamos pegar um número maior aqui. Vamos pegar, por exemplo, 1,27 e vamos multiplicar por 0,32. Pronto, vamos fazer uma continha grande, que vocês entenderem esse número feio aqui, o restante fica mais bonito. Então a gente tem que multiplicar esses dois caras aqui. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sei multiplicar o número com vírgula. Então o que eu vou ensinar para vocês? Primeira coisa, esquece a vírgula. Olha, eu vou esquecer tanto a vírgula que eu vou fazer assim para vocês. Ih, deu ruim aqui, ó. Volta. Aí, voltar. Ih, desfez. O negócio tá meio... vamos escrever de novo aqui. O verde, 0, acho que era 32 aqui. Faz de conta que não tem a vírgula, pronto. E agora a gente multiplica normal. 2 vezes 7 aqui dá 14, vai 1.
2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. E 2 vezes 1 dá 2. Multiplicaçãozinha tradicional. Isso aqui a gente sabe fazer. Agora é a vez do 3. Ah, e uma coisa que eu sempre peço para vocês fazerem é o seguinte. Terminou, apaga esses números que sobem aqui, porque às vezes vocês podem se confundir e achar que é de, sei lá, e somar indevidamente. Aí vamos a continha do 3, né? 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Não vai ninguém, né? E 3 vezes 1, 3. E agora sobrou a vez do zero, né? Então, multiplicando aqui, aqui e aqui por zero, vai dar 0, 0, 0. Vamos fechar a conta. Vamos pegar um exemplo grande para a gente entender como é que esse trem funciona. E até agora, nem falei de vírgula. Então, aqui, ó, 4, 5 mais 1, 6, 2 mais 8, 10, vai 1, 1 mais 3, 4, e a gente só desce esse zero aqui para desencargo de consciência. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou olhar aqui o seguinte, a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula, né? Quantas casas que eu tenho em cima depois da vírgula? Uma. Opa, em cima depois da vírgula só tem uma? 4. Ah, não. É duas. Só aqui tem duas, ótimo. E aqui tem quantas? Não são duas? Uhum. Qual que é o total de casas que eu tenho depois da vírgula? São 4 casas. Isso. Né? Então, qual que é a grande jogada aqui? Eu tenho que achar um lugar para colocar a vírgula aqui, de modo que eu fique com 4 casas depois da vírgula. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar só uma casa. Aqui só 2. Aqui só 3. E aqui fica as 4 que ele pediu. Então, isso daqui é 0,4064. E está resolvido. Tá? Então, uma dica fantástica. Vai multiplicar o número com vírgula, esquece a vírgula. Você vai lá, faz as contas, depois vê o que dá. Perguntas? Aí agora vamos voltar para o mais fácil, né? Que é resolver essas Professor, como é que se lê esse número? Cara, uma pergunta fantástica. 0,4 milésimos, 66. Espera aí. Esse daqui é o 0,4 décimos, 0 centésimos, 66 milésimos e 4 não sei o quê. Eu não sei ler esses números. Eu não sei ler número muito grande nem muito pequeno, não. Eu leio só os números que eu já conheço mesmo. Por isso que eu não completei aquela tabela lá em cima. Coisa chata ficar falando nome de número, esses números esquisitos. Mas, enfim, a gente sabe que eles existem e a gente respeita eles. Vamos lá, continuando aqui, né? Aí agora é a vez de resolver essa multiplicação minha que apareceu aqui. Ó. Professor, Oi? mas então seria o quê? 0,4? Esse resultado aqui? É. É essa turma toda aqui, o resultado. 0,4064. Beleza. E aí, tem alguns casos, mas sua pergunta foi boa, né? Não faz parte não, mas eu vou... Tem alguns casos que a gente considera, geralmente, 2 casas após a vírgula. Quer ver? Vocês estão no nono ano. Em física, em alguns momentos, vocês vão estudar... Em física e química, em alguns momentos, vocês vão estudar uns numerozinhos feios assim. Aí, nesses numerozinhos feios, o que vai acontecer? Vocês vão ter que representar... Como é que eu vou dizer, gente? Vou ter que representar esses números feios, né? Aí a orientação é que vocês representem eles sempre com 2 casas depois da vírgula. Tá? Ou seja, né? Seria só 0,40. Mas aí, assim, tem que ser pedido. Tá? A questão tem que te dar esse comando. Mais alguma pergunta aí? Não. Vamos lá. Vamos seguir o fluxo, então. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer essa continha aqui. Eu já ensinei para vocês como é que multiplica com vírgula, então é bem tranquilo, ó, vezes 4. Essa daqui é ligeira, né? 4 vezes 6 ou 6 vezes 4 é 24, vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2 que subiu, 14. E aí, qual que é a situação? Só tem uma casa depois da vírgula.
Então, a gente só deixa uma casa depois da vírgula. Então, a gente repete o restante, a 2,15 menos, né? A gente fez a multiplicação aqui, 14,4 mais 0,25. Pronto. Agora a gente só tem adição e subtração. O restante agora ficou tranquilo. Para a gente somar e subtrair. Somar e subtrair decimais também é uma coisa bem tranquila, que a gente faz assim, com naturalidade, né? É vírgula embaixo de vírgula. Opa, alguém levantou a mão aí? Wesley, Oi? me tira só uma dúvida. Sim, Qual pode que é a perguntar. ordem de resolução da expressão numérica? Potenciação, depois multiplicação e divisão, e por último soma e subtração? Certo, está falando em relação às ordens das operações, né? É, para ele começar a resolver. Porque, Beleza. via de regra, a gente começa da esquerda para a direita, né? No caso. Mas nesse caso específico da expressão numérica, nós vamos começar da direita para a esquerda. Certo, vamos lá. O que que acontece? Só para eu entender, porque tem um jogo de regra aí, não tem? Primeiro, Tem, multiplicação, sim. depois, só para eu entender, para eu relembrar. Não, ótimo, ótimo. É bom que os meninos aprendem também. Enquanto você não enquanto eles não perguntam, você está aí perguntando o que eles queriam perguntar. Então, olha só, com relação aos símbolos gráficos, né, a gente sabe que o primeiro é o que está dentro do parênteses, segundo é o que está dentro do colchete, terceiro é aquilo que aparece dentro da chave. Então, esse aqui, tranquilo. Agora, quando a gente pega uma expressão numérica mais completa, por que eu falo assim mais completa? Porque quando chega no 9º ano, a gente começa a colocar potência e raiz, né? Que são operações, não são situações inversas. Então, primeiro de tudo, a gente resolve as potências e as raízes, se houver. Tá? Até então, nas mais básicas, a gente começava no passo 2, né? Que era multiplicação e divisão na ordem que aparecem. É tanto que essa questão, assim, na ordem que aparece, a gente consegue colocar ordem em alguns paradoxos matemáticos seguindo essa questão aqui de ordem, né? Então, multiplicação e divisão. E em terceiro caso, né, que é o nosso último, adição e subtração. Tá sempre desse jeito. Essa aqui é batata aí para a gente poder resolver as expressões numéricas. E deixa eu... Valeu, Oi, pergunte aí. valeu, só agradecendo. Falou, garoto. Já que eu escrevi isso aí do lado, você vê, de vez em quando eu vou pegar uma imagem, vou colocar uma continha que mandaram para mim ontem, que o pessoal estava discutindo qual que era o resultado correto. Vou mostrar para vocês um caso de paradoxo. Espera aí. Tá. A paradoxo é quando a gente se depara com alguma coisa bem complicada de resolver e que admitiria duas versões de resultado. Né? Essas coisinhas que as pessoas postam e às vezes a gente acha uma utilidade nisso. Não tem a ver com a questão aqui, mas quem está acompanhando aí, olha que interessante. 8 dividido por 2 vezes 2 mais 2. Né? Quem manja bem aí de expressão numérica, né, que está com a folhinha do lado, com um papelzinho, escreve isso aí no papelzinho, ligeiro. Resolve para mim e fala qual é o resultado. Ou não precisa nem colocar no papel, não. Se de olhar, a gente consegue resolver isso aqui e chegar no resultado, não? E aí? Algum palpite para esse trem aí? Estou fazendo aqui, professor. Beleza. Acho que é 16, professor. 16? Cara, peraí, 16. Quem foi que disse isso? Acho que é 8. O William Vinícius. William Felipe? Então coloca aqui que foi o Não, W. Vinícius. Não, é 16, é William 16. Vinícius. Beleza. Eu acho que é 16 também, professor. Bom, mais alguém discorda aí? Mais alguém que está de plantão aí discorda? Eu discordo. Opa, você discorda, então deu quanto? O meu deu 64. Nossa senhora, você discordou muito aí, foi muito longe.
Ué, porque primeiro a gente vai dividir 8 dividido por 2. Aham. Não, é o que tá dentro do parênteses, não é? Parênteses, Mas, mais ou mas é menos. porque tem gente que já faz logo direto. Então, aí aqui a gente divide 8 por 2, dá acho que 4. Muito bom, Mas Thaís. é 8, acho. Aí por aí vai, né? É, por aí vai. Muito bom, garota. Mas assim, você passa um pouquinho longe aí. Mais alguém se habilita aí a dizer outro resultado? Sou da 16. 16, olha. Legal, então tá todo mundo encontrando 16. Vamos resolver e ver o que acontece aqui. Eu coloquei de duas cores para apresentar para vocês duas soluções. E uma coisa fantástica em matemática, física também, depois vocês podem ler, é sobre os paradoxos. É um nome feio, mas uma coisa extremamente interessante. Qual que é o jeito certo de começar a resolver, né? Eu havia colocado aqui para vocês. Primeiro, resolve dentro do parênteses. Não importa o que está acontecendo lá de fora. Você vai olhar para o parênteses e vai resolver a bagunça que está lá dentro. Então, a gente continua aqui, ó. 8 dividido por 2 vezes 2 mais 2, que é 4. Aí, e agora? O que a gente faz? Né? A gente pode resolver a multiplicação aqui, ó. Ou a gente pode resolver a divisão. Eu vou resolver a multiplicação. Então, eu vou repetir o 8 dividido por 2 vezes 4, 8. E 8 dividido por 8, o resultado é 1. Beleza? Fiz. Não tem nenhum cálculo errado aqui. Agora eu vou resolver desse outro lado, utilizando uma outra estratégia. Eu vou colocar aqui o 8 dividido por 2. E, assim, eu posso mudar a estratégia, mas o local para resolver é esse daqui, ó. Então, eu vou resolver lá dentro, né? Então, 2 mais 2 é 4. Vezes 4. Olha só, observe que aqui eu fiz primeiro a multiplicação, né? E agora aqui eu vou fazer primeiro a divisão. 8 dividido por 2 é 4. E 4 vezes 4 é 16. Caramba, e agora? O mesmo problema e duas soluções, né? Ou é 1 ou é 16. E aí, como é que a gente desempata isso aqui? Aí agora é igual ainda o menino falou ali, a gente tem que ter um desempate técnico aqui. Qual que seria? O que vocês acham? 1 ou 16? Acho que é 16, professor. Tem algum argumento, cara, para isso? Pela ordem. Ótimo, é isso aí, pela ordem. O cara falou certinho. Olha só. Nós estamos diante da mesma, assim, é o mesmo enunciado. Esse daqui, é a mesma coisa. O que está pecando aqui é porque essa primeira questão aqui está bem tranquilinha, mas ela não foi resolvida corretamente. Porque eu não respeitei a ordem aqui. Quando eu coloquei para vocês aqui, ó. Primeiro, a gente resolve potências e raízes, na ordem que aparece. Segundo, multiplicação e divisão, na ordem que aparece. Na ordem que aparece, é você fazer aquilo que vem primeiro. É como acho que foi a mãe do Lucas que disse aí, né? Da esquerda para a direita. Então, primeiro a gente divide e depois a gente multiplica, que vai dar 16. E o resultado correto, como alguns de vocês disseram aí, é mesmo 16, tá? Se alguém quiser dar print aí dessa página para guardar, mostrar essas expressões numéricas para, sei lá, o legal é isso, né? Vocês estão em casa, se tiver alguém que sabe resolver expressão numérica, né? Pede para resolver, para ver se encontra 16, para ver se encontra 1, né? Se encontrou 16, beleza. Agora, se encontrou 1, aí você vai lá e mostra o jeito certo de resolver. Então, vamos lá, vou apagar isso aqui. Em 3, 2, 1. Quem deu print. Quem não deu, assiste o vídeo depois. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. A gente tem que sair dessa questão, tentar sair dessa questão 5. Outra coisa que as pessoas torcem o nariz é quando chega em fração, igual nessa letra B aqui. Né? Falar assim, ah, não, professor, tem que trabalhar com fração. E, por incrível que pareça, ainda trabalha com fração e soma errado as coisas, né?
vezes 2 menos 2/3. Aí eu vou ensinar para vocês aqui um jeito de resolver fração, que assim, para vocês eu posso ensinar, mas para os meninos do 8º, 7º, 6º, não tem como não. Para os meninos da série anterior, eu tenho que explicar do jeito mais tradicional para eles. Mas vocês, como vocês são maiores, é tranquilo. Aqui eu tenho um número inteiro, aqui eu tenho uma fração. Em vez de ficar fazendo, só funciona nesses casos. Em vez de ficar fazendo MMC, MDC, aquelas coisas todas, a gente faz assim, ó. Coloca o 2 aqui embaixo, multiplica esse cara por 2 e soma com 3. Então, esse aqui em cima é 5. Olha que ninja. Vou explicar de novo. Vamos lá, vou explicar como é que a gente faz esse trem de novo. Olha só, eu tenho um número inteiro, 1, somado com 3/2. O que eu vou fazer? Como aqui embaixo não tem ninguém, eu vou colocar um 2. Aí pego esse 2 aqui, multiplico por esse. 2 vezes 1, 2. Como aqui é mais, eu vou somar com esse 3. Então vai dar 5/2. Acabou. Vezes, eu vou aplicar a mesma malandragem aqui, ó. Vou colocar aqui um 3 aqui embaixo. Aí vou fazer assim, ó. 3 vezes 2 é 6. E 6 menos 2, 4. Pronto, encontrei as duas frações. Não precisei tirar mínimo nem nada. A gente só resolveu o problema. Só vai dar certo quando elas aparecerem escritas dessa maneira. Perguntas aí? Multiplicação de fração, não sei se alguém lembra, a gente faz só assim, ó. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Aí eu pergunto para vocês, acabou ou tem mais alguma coisa para fazer? Simplifica por 2. Justamente, não pode, a gente não pode encerrar. É feio você encerrar um resultado sem simplificar. Parece que você caiu no meio do caminho, né? Então simplifica por 2. Isso daqui é o nosso 10/3. Pronto. Vamos passar para o próximo aqui. Vamos considerar essa questão aqui como resolvida, né? Vamos para a questão 6A, que nosso tempo tá contra a gente hoje. Aqui são probleminhas envolvendo frações. Eu vou ensinar para vocês de um jeito mais fácil possível, que depois vocês vão pensar assim, nossa, por que eu não sabia resolver isso antes? Então, olha só, a horta, tá? Toda vez que a gente pegar um probleminha de matemática, a gente lê e marca as informações importantes. Quais são as informações importantes? A área da horta e esses 3/5, que vai ser para cultivar verdura. Pronto, a gente já fez a leitura. Olha só, o que é 3/5? Você vai desenhar um inteiro. Eu só sei desenhar a barra assim. Vai dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4. 5 partes iguais, lógico, né? Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que essas 5 partes são iguais. Aí a gente escreve aqui, ó, só para a gente não perder o controle, que todas essas partes aqui juntas vão dar 3.600 metros quadrados. Olha só, se isso tudo junto dá 3.600 e eu dividir em 5 partes, eu tenho que saber quanto vale cada uma dessas partezinhas aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3.600, deixa eu ficar feia, e vou dividir por 5. 3.600 dividido por 5, vamos lá, 36 por 5 dá 7, 7 vezes 5, 35, dá 1, aqui dá 0, aqui dá 2, 2 vezes 5, 10, para 10 nada, desce o 0, aqui dá 720. Significa que cada quadradinho desse daqui vale 720, cada um, tá? E se eu somar no final, tem que dar os 3.600. Aí agora a gente volta para o problema. Então, ó, 3/5 serão para o cultivo de verduras. Então, eu venho aqui e pego o valor desses 3 aqui, ó. E o restante vai ser para plantio de legumes. Vamos destacar aqui legumes com uma cor diferente, né? De legumes. Aí ele quer saber quantos metros quadrados serão destinados ao plantio de legume. Ora, o que acontece? Olha que legal. Quer dizer, eu acho legal, né? Se esse pedaço aqui vai ser para cultura de verduras, que são 3 partes, essas 3 partes aqui, sobram 2 partes. Então, olha só, posso colocar assim, ó.
Posso colocar assim, ó, restam 2/5, né? Que é o que a gente viu aqui, ó. Esse pedaço e esse pedaço, que é igual, se eu somar 720 com 720, dá 1.440 metros quadrados. E aí a gente termina. Então, trabalhar com probleminhas assim, envolvendo fração, é desse nível aí. A gente consegue resolver utilizando a ideia de desenhos. Vamos ver quantas pessoas... Nossa, hoje está lotado aí, 33. Caramba, tô surpreso. Pessoal, assim, né, tem como colabora, né, para as coisas andarem, para a gente conseguir resolver todas as atividades, mas nós vimos uma parte delas hoje. Amanhã eu tenho novamente só o primeiro horário com vocês. E a gente vê se consegue avançar mais um pouquinho na resolução dessas questões, tá? Se der, beleza. Se não der, a gente pega só as mais interessantes, que aí semana que vem a gente já arrocha aí nos outros conteúdos. Aí eu vou liberar o chat aqui para vocês colocarem os nomes, tá? Lembra de colocar o nome série. Terminou de colocar, vocês estão dispensados, tá? E agradeço pela presença e hoje vocês foram uma ótima plateia, viu? Gostei. Estão melhorando.